Bem-vindo a mais um vídeo pregando a palavra do Senhor. Eu sou o comentarista Pastor Geraldo e estarei comentando o livro de Êxodo, escrito pelo profeta Moisés, intitulado As Águas Amargas se Tornam Doces. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de pedir para vocês se inscrever-se em nosso canal. É só vocês clicar em inscrever-se. Clique também no sininho para vocês acessar as notificações, que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui, vocês serão avisados em primeira mão. Também não deixe de compartilhar aos seus amigos, fazer seus comentários, deixar as suas sugestões. Se vocês gostaram ou se também não gostaram, faça seus comentários. Deixe as suas opiniões, porque isto é muito importante para nós. Abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 15, versos 20 ao versos 27. As águas amargas. Aí Moisés levou o povo de Israel ao Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali, porque era amarga. Por isso aquele lugar era chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: "O que vamos beber?" Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis ao israelita e o pôs à prova. Ele disse: "Se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura você." Depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali perto da água. É muito impressionante passear pelo deserto de ônibus com ar-condicionado ou mesmo fazer uma caminhada de algumas horas no deserto. Mas foi bem diferente quando um povo de vários milhões de pessoas, com suas crianças, seus animais, seus utensílios domésticos, andou pelo deserto durante 3 dias, padecendo com o calor, os perigos, a fome, a sede, o cansaço, a exaustão. É verdade que eles conseguiram escapar dos padrões egípcios que os mantinha como escravo, e o exército egípcio foram tragados de todo pelo mar, como dizem Hebreus capítulo 11, versos 29. Em Êxodo capítulo 15, versos 1, está escrito: "Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros." Que grande livramento foi esse milagre de Deus! Por detrás de Israel estava a poderosa e protetora mão de Deus, que afugentava os inimigos. Sobre o povo de Israel estava a nuvem da glória, que dirigia, conduzia e indicava a presença de Deus. Diante dele estava a terra prometida, que oferecia leite e mel, mas debaixo de seus pés só havia areia quente e pedras. Assim eles vaguearam pelo deserto de Sur e não encontraram água. As gargantas estavam secas, as crianças choravam, os animais berravam. Então, depois de 3 dias, e não foi uma miragem, eles viram muita água. Com alegria, expectativa, eles correram depressa para lá. Água! Água! Mas que horror! Ela
era muito amarga, um líquido intragável e venenoso. Todos gritaram: Mara, Mara, amargor! Que dolorosa e amarga decepção. Moisés, o que é isso? Tu nos guiaste até aqui para que morramos de sede, gritaram as pessoas, indignadas. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Êxodo capítulo 15, versos 24. Agora reinava a indignação e a raiva no meio daquela grande multidão sedenta. Até mesmo uma multidão disciplinada pode fugir ao controle quando é exigida além de suas capacidades, mas nem o povo escolhido de Deus, nem a nós é permitido fazer-lhe a pergunta repreensiva: por que permites que teus filhos experimentem tantas frustração e amargura? Nós cristãos também passamos por decepções, de vez em quando, decepções por parte de pessoas ou de circunstâncias adversas. Como conseguimos nos arranjar com essa amarga frustrações? Como reagimos quando somos sacudidos e perdemos o rumo por falta de vigilância interior? Reagimos segundo a natureza do Cordeiro de Jesus, que deveria ser também a nossa natureza. Ou ficamos indignados. A amargura é uma erva daninha que procura nos sufocar, uma raiz que sempre procura se alastrar em nossas vidas, mas em nós não deve acumular-se muita água de amargura, pois quando ela fica represada em nosso íntimo, Satanás prontamente estará a posto, transformando essa amargura em rebelião e ira. Ele, porém, não deve alcançar esse objetivo, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Adverte-nos o Senhor em Hebreus capítulo 12, versos 15. Quando falamos com amargura sobre outras pessoas, contaminamos os que estão ao nosso redor e nos tornamos culpados, pois pecamos. Jesus quer libertar-nos desse pecado. Quem não quer vencer ou abandonar a amargura, em nome de Jesus, não precisa admirar-se quando fica melancólico e triste. Conheci pessoas que se afogaram no lago da amargura, mas na cruz de Jesus há poder para a vitória. Quem afirma que o seguirmos a Jesus estamos livres de temores e decepções está mentindo. Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Devemos reivindicar para nós esta vitória sobre a amargura em nome de Jesus. Devemos tomar posse dela pela fé. O apóstolo Paulo, aprovado no discipulado de Jesus, testemunha que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, versos 22. Andar no caminho estreito é penoso, tem valor eterno, pois ele conduz ao alvo celestial. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos capítulo 8, versos 18. Garante-nos Paulo. Um poeta lírico escreveu uma oração muito bonita, que também deve ser a nossa.
Faze com que eu me aquiete, meu Senhor e Deus, que eu ouça somente a tua voz na felicidade e na aflição. Estende as tuas mãos caridosas sobre o meu caminhar. Faze com que a minha vista e os meus pensamentos estejam direcionados somente para ti. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, porque Deus levou o seu povo pelo deserto, ao invés de conduzi-lo pelo caminho direto, plano e cômodo junto ao litoral, em direção à terra prometida. Encontramos uma primeira explicação em Êxodo, capítulo 13, verso 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Naturalmente, Deus, que sonda os corações, conhecia seu povo e sabia das suas limitações. Oxalá nós mesmos conheçamos nossas limitações. No deserto, eles não tinham alternativa do que seguir a nuvem que ia diante deles. Mas existe ainda duas explicações mais profundas. Por que o povo de Israel foi conduzido exatamente nesse caminho em sua jornada para a terra prometida? Encontramos uma delas em Isaías capítulo 60, versículo 16. Saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Agora, nessa situação, o alvo de Deus era levá-los a conhecer esse Salvador e Redentor. Eles deveriam aprender a confiar neles. Será que nós também conseguimos ver e reconhecer a ação de Deus em nossas vidas, ensinando-nos e levando-nos a reconhecer a sua intenção mais elevada para conosco? Até o dia de hoje é assim, pois Deus não deixa seus filhos seguirem sempre por caminho cômodo e sem obstáculos. Cantamos em um hino: Ele apenas quer que sejamos aprovados em meio ao temor e aflição. Jesus nos diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertada o caminho que conduz para a vida, e são os poucos os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versos 14. São os caminhos de morte, os caminhos estreitos que conduzam para a vida. O próprio Deus dá também a segunda explicação: recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 8, versos 2. Para saber o que há no seu coração. Esse é o alvo mais profundo, quando ele conduz você por provações para ilustrar. Encha um copo de terra nele e deixe-o assim por algum tempo. Ao agitar o copo, o sentimento sobe. Às vezes, Deus sacode seu filho e o submete à prova de fé. Então, quando sobe o sentimento escuro em nosso coração, podemos reconhecer o que há em nós. A fé precisa ser provada pela obediência. Está escrito claramente em Êxodo capítulo 15, versos 25, que o Senhor provou seu povo. Quando o Senhor nos prova, não precisamos ficar com medo.
pois então ele também assume plena responsabilidade por nós. Ele não abandona nenhum de seus filhos. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos provará livramento, de sorte que o possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versos 13. O desfecho da provação foi maravilhoso para Israel. O importante é aprendermos as lições através de algum problema pelo qual estejamos passando no momento. O essencial é que cresçamos e amadureçamos para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Esse também é o tema central do apóstolo Paulo, que nos adverte insistentemente, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios capítulo 4, versos 15. Se não quisermos passar por provações, torna-nos-emos superficiais, indiferentes e perderemos as maiores bênçãos. Deus apresenta Israel diante dos nossos olhos como um espelho. Aliás, enxergamos muito melhor as fraquezas e os defeitos na vida dos outros do que em nossa própria vida. Israel ainda conhecia muito pouco o seu Deus quando passou por essa situação de angústia, mas a ajuda do Senhor não estava longe. Temos um Deus clemente e misericordioso, que gosta de ajudar no tempo oportuno. Ele também nos anima a vir a Ele. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, verso 16. Em relação a Israel está escrito: na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão nas tuas mãos. Eles se colocam os teus pés e aprendam das tuas palavras. Deuteronômio capítulo 33, versos 3. Também Jeremias conhecia e sabia da benevolência de Deus. Ele pode anunciar em nome do Senhor: alegrar-me-ei por causa dele, e lhe farei bem. Jeremias capítulo 32, versos 41. O socorro no deserto estava preparado. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés na água, e as águas se tornaram doce. Êxodo capítulo 15, versos 25. Será que conseguimos entender isso? Não era um truque? Não era uma mágica? Deus queria mostrar de onde vem o socorro. Um exemplo: quando acontece alguma coisa grave a uma criança e ela fica caída, imóvel no chão, a amorosa mão do pai levanta a sua cabecinha e diz: olha para mim, não se preocupe, eu ajudo você. Deus, nesse caso, realizou um trabalho didático, educando o seu povo, dizendo: não o esqueçam, voltem-se para mim, eu ajudo vocês, não murmurem, não reclamem. O que significa essa árvore que transformou a água amarga em água doce? A ação realizada por Moisés tem por base um significado profético muito profundo. Já naquele tempo, muito remoto da história de Deus com a humanidade, a árvore foi uma forte referência. Aquele madeiro
do Calvário, aonde nosso Salvador nos tirou da miséria do pecado e da perdição. Mais tarde, o cajado de Moisés teve o mesmo significado. Vamos continuar lembrando desse fato. Pois ele levou a Israel e a nós ao acontecimento central da salvação. Ele nos conduz à cruz para Israel. A árvore que Moisés lançou nas águas foi a salvação. Qualquer um que, em sua angústia e aflição, vier até a cruz, experimentará ajuda abundante. No maldeiro maldito aconteceu a nossa salvação, a libertação dos laços do pecado e da morte. Nosso louvado Senhor e Salvador, que na cruz consumou o ato mais difícil e grandioso, também são capazes de solucionar a nossa miséria e as perturbações pelos quais estivermos passando no momento. Nossas dificuldades são suas oportunidades. Acheguemo-nos à cruz com elas. A água amarga tornou-se doce em um instante. No momento em que entrou em contato com a árvore, esse é um convite insistente para que nós abriguemos debaixo da cruz. Jesus transforma aquilo que é amargo em doce. Jesus também ofereceu esta água doce à mulher samaritana no poço de Jacó. Creia-me, essa água viva também jorra para você. Beba abundantemente dela. Nesse primeiro estágio da peregrinação de Israel, encontramos também a conhecida e incompreendida e muitas vezes citada declaração: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versos 26. Gostamos de reivindicar essa maravilhosa promessa para nós ou consolarmos outras com elas, sem avaliar toda a sua profundidade. Evidentemente é maravilhoso conhecer o médico celestial, mas de modo superficial, frequentemente a interpretamos assim: esse médico está disponível para consultar a qualquer hora. Ele sempre apresenta o diagnóstico correto, cura qualquer enfermidade com certeza absoluta. Não onera a previdência social, nem o nosso bolso, pois não cobra honorários. De fato, temos um glorioso médico celestial, mas qual pouco atentamos para as condições ou marcamos a nossa consulta. Devemos ler todo o versículo e tomá-lo em consideração. Deus diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versos 26. Esse é o nosso maior problema: obedecer ou não obedecer. Desejamos a cura, mas será que obedecemos ao Senhor? Entretanto, não queremos sustentar nenhuma teoria antibíblica barata que diz: aquele que teme a Deus vai bem. É só o pecador fica doente, só o pecador fica doente. A questão não é tão simples assim, pois nós não conhecemos os desígnios e plano de Deus com cada pessoa, individualmente. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Jó capítulo 5, 17 ao verso 19. Qual insondáveis são os seus juízos, e qual inescrutáveis os seus caminhos. Romanos capítulo 11, versos 33.
Elias não adoeceu, ele subiu ao céu num redemoinho, mas Elias morreu de uma enfermidade. Na verdade, Deus quer um povo sadio, mas Ele também quer obediência, caso nos conduza por um caminho de sofrimento. Bem-aventurado somos se pudermos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. E bem-aventurados somos se soubermos que temos uma igreja que intercede por nós. Quando Jesus ouviu que seu querido amigo Lázaro estava enfermo, ele fez uma declaração muito importante, que também é muito significativa para nós ao receber a notícia. Disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. João capítulo 11, versos 4. Isso também vale para nós. Em caso de enfermidade, podemos pedir sinceramente a cura, mas devemos deixar por conta do Senhor o seu proceder. Seja curado, seja curando-nos pela fé, seja ajudando-nos por meio de tratamento médico, ou seja, até tomando-nos para si. De qualquer maneira, tudo deve ser para a honra de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado em nossas vidas. Infelizmente, muitos filhos de Deus estão fixados apenas na cura física e não pensam que na enfermidade Deus também pretende dizer e ensinar-nos muitas coisas que servem para o nosso bem. Assim como Deus conduziu o seu povo com a mão segura através do deserto para a terra prometida, Ele também quer preparar-nos para o lar celestial, tanto em dias de saúde como em dias de enfermidade. Confiemos nele em obediência à sua palavra. Agora eles chegaram a Elim, ao oásis, com 12 fontes e 70 palmeiras bem verdes, que os cobria das intempéries do deserto e lhe daria descanso. Era o lugar de águas em abundâncias, sombra, refrigério, segurança. Apenas quem algum dia passou pelo terrífico Mara pode apreciar devidamente as bênçãos preparadas por Deus em Elim. Certamente também todos nós, filhos de Deus, já passamos pela amargura de Mara e também desfrutamos bênção à sombra de Deus. Elim representa as alegrias e as bênçãos do Senhor, a água da vida, a certeza da salvação em Cristo, o abrigo de Deus e a abundância de vida feliz em Jesus. Salmos 36, verso 7. É bom habitar em Ele, estar em Cristo e viver tudo o que Cristo tem para nós. Jesus é o nosso Elim, enquanto durar a nossa peregrinação aqui na terra. Deixe as suas opiniões nos comentários e que Deus abençoe vocês e as suas famílias. E até o próximo vídeo e fiquem na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.